Bom, pessoal, vamos falar então sobre processamento de imagens aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a biblioteca. Deixa eu importar aqui mais algumas fotos que eu importei, sincronizar. Então, olha só, eu tenho aqui essa foto, aqui, essas fotos aqui de casamento, tá? Deixa eu pegar então essa daqui, ó. Então nós temos aqui a revelação rápida, tá? Então nós temos várias configurações aqui. Não são muitas, mas a gente pode fazer uma revelação rápida, fazer um ajuste rápido. Aqui é o histogram, ele basicamente mostra para você quais o balanço de cores e elementos que essa foto tem, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas se você tem curiosidade, aí no site, no Veja e Aprenda, a gente tem um curso de Photoshop. Lá a gente fala bastante sobre o histogram e como visualizar se está tudo ok através dele. Mas nós temos essa imagem, por exemplo, que é muito bonita, muito bem feita. Tem alguns problemas, tem, né? Mas o que acontece? Nem todas as fotos precisam de um histogram completo aqui, que tenha todas as áreas para fazer uma foto completa. Então, nesse caso aqui está tudo bem. Bom, nós temos a revelação rápida então. Vamos falar sobre processar a imagem. A primeira opção que nós temos aqui, importante, é o equilíbrio de branco. Como é que é o equilíbrio de branco? O que é o equilíbrio de branco então? Ele basicamente vai setar como o branco é tratado na imagem, né? Então nós temos, nesse caso aqui, como fotografado, ou seja, os ajustes da câmera para o white balance, né, para o balanço de branco, o equilíbrio de branco. Você pode colocar automático para ele identificar isso e tentar arrumar. Aí, segundo o Lightroom, esse é o ideal, né? Mas não é. Luz do dia, então o que acontece? Na sua câmera, na câmera mais profissional, por exemplo, nós temos as pré-definições de balanço de branco. Nós temos nublado, né, que ele vai tentar compensar isso, não deixar numa cor muito escura ou tendendo para uma cor só. Nós temos fluorescente, por exemplo, quando você fotografa uma pessoa debaixo de uma luz fluorescente, por exemplo, ele faz isso porque ele vai aplicar essa cor para tentar corrigir o fluorescente que já tem naquele ambiente. O flash, né, tentar corrigir o flash. Sombrear. E luz do dia mesmo, que é o que aqui foi usado para basicamente, né, luz do dia. Tá? Então, ele fez essa alteração. Se você quiser voltar atrás, basta ir em como fotografado, que ele vai voltar para o padrão de como foi fotografado. Tá? Mudou só um pouquinho. Eu escolheria luz do dia aqui nesse caso. Ficou legal. Mas beleza, vamos deixar aí. Tom automático. Eu cliquei no tom automático, então ele vai tentar ajustar, segundo o que ele leu nessa foto, vai tentar ajustar a exposição, a claridade, a vibração, essas coisas. Nós temos esses controles aqui de exposição. Exposição, então, quando eu aumento a exposição, a foto fica mais clara. Então nós temos aqui essas setinhas. Quando você usa, por exemplo, essa setinha dupla, ele aumenta a exposição bastante. Então ele avança bastante nas configurações de exposição, tá? Olha só. Ficou bem mais clara, né? Se eu quiser voltar bastante em uma parada, por exemplo, eu clico aqui. Se eu quiser avançar só um pouquinho, um terço do que isso aqui faz, eu venho aqui, ó, em uma setinha só, tá? E se eu quiser voltar um pouco, eu venho aqui, mas se eu quiser voltar muito, eu venho na seta dupla, tá? Ok. Aí eu tenho aqui a claridade também. Ele vai então aumentar a claridade das áreas escuras, tá? E tenho a vibração. Olha só. Vamos aumentar bastante a vibração aqui. Então você viu que ele tenta então aguçar um pouco as cores que existem na imagem. Então você pode ver que eu estraguei a imagem, deixei ela bem sem graça, né? Então, para redefinir como tinha antes, você pode clicar em redefinir tudo. Então ele vai voltar como era antes, como a imagem era
no início, tá ok?